Hoje eu vou falar sobre ansiedade generalizada. Esses dias eu estava com um grupo de pessoas que eu conhecia e dentro desse grupo havia uma pessoa que eu não conhecia. E ela me foi apresentada, me apresentaram, esse é o Dr. Eduardo Dinetti, ele é psiquiatra, e é muito comum quando eu sou apresentado a alguém a pessoa fazer algum comentário sobre psiquiatria e também dizer que está fazendo um tratamento ou fazer perguntas. E ele me disse então, essa pessoa que me foi apresentada, doutor, eu estou fazendo tratamento para ansiedade generalizada. Aí eu procurei tranquilizá-lo e disse é uma doença que a gente, um transtorno psiquiátrico que a gente trata com tranquilidade. É um transtorno psiquiátrico que acomete muitas pessoas. Então ele disse para mim, pois é, doutor, como o próprio nome diz, não é? Generalizada, ela está generalizada. Eu disse, não é bem essa a razão, ou esse o motivo por que ela é chamada de ansiedade generalizada. Então eu expliquei para ele de modo breve e é sobre isso que eu vou falar hoje. Por que a ansiedade generalizada é chamada de ansiedade generalizada? É o que eu vou explicar e você já vai entender. A ansiedade generalizada, se você for buscar na etimologia é o estudo da origem das palavras, do significado, tem vários dicionários. A origem da palavra ansiedade é do latim. Lá pelo século XVII, 1620, em torno disso, essa palavra passou a ter um significado estabelecido que foi se firmando e ele significa mais ou menos o seguinte: uma pessoa cuja mente está grandemente atormentada por incertezas. Isso significa na etimologia ansiedade. São os significados de palavras. Não é, na realidade não é uma só, é mais de uma que vem do latim. Isso na etimologia. Agora, vamos para a classificação internacional de doenças e a psicopatologia e saber por que é chamada de generalizada, ansiedade generalizada. Bem, é basicamente por dois motivos. Um dos principais e o primeiro motivo pelo qual ela é chamada de ansiedade generalizada, isso está lá na CID, é pelo fato de que é uma ansiedade que tem um comprometimento, apresenta um comprometimento global do indivíduo. E o que é esse comprometimento global? É a presença de sintomatologia somática. Por exemplo, a pessoa pode ter dores no estômago, ela pode ter tremores de extremidade, ela pode ter dores de cabeça, visão turvada, alterações digestivas, sudorese, turvação da visão, em alguns casos até comprometimento do sistema imunológico. Ela afeta o indivíduo de modo global. O segundo significado, ou seja, a segunda razão por que ela é chamada de generalizada, é porque ela possui um conteúdo de preocupações muito amplo, diversificado. É diferente, por exemplo, numa ansiedade comum, até mesmo fisiológica, não patológica, ou seja, não é uma ansiedade doença, quando, por exemplo, a pessoa tem um problema de um vazamento sério na casa dela, ela fica ansiosa, ela fica preocupada até que aquilo seja resolvido, é resolvido o problema, acabou a ansiedade. Uma das características da ansiedade generalizada é porque ela é persistente e, como eu disse agora há pouco, ela é formada, ela é constituída por um enredo, por um grupo multifacetado de preocupações. Por exemplo, a pessoa se preocupa com a família, com doença na família, com problemas no trabalho, com problemas financeiros, com alguns outros problemas que ela tem que resolver, e isso de modo persistente. Essas preocupações persistentes tendem a vir em conjunto, normalmente parceladas. Eu chamo de ansiedade à prestação, que uma hora a pessoa do dia se preocupa com um problema específico, outra hora com outro, e outra hora com outro. Então,
o enredo das preocupações, ele normalmente é amplo, ela não é uma preocupação normalmente específica. Então isso é basicamente o porquê a ansiedade, essa ansiedade é chamada de ansiedade generalizada. Como eu disse, para repetir, o primeiro motivo é porque é uma ansiedade que ela tem um comprometimento global de afetação do organismo, com a sintomatologia somática que eu já expliquei. E o segundo é pelo enredo das preocupações e também por ser persistente. A outra coisa muito importante a ser dita com relação à ansiedade generalizada é porque existem pessoas que têm uma tendência familiar a serem ansiosas, mas muitas vezes essa ansiedade não se manifesta até que venha um gatilho, surja um problema, por exemplo, e essa ansiedade então ela vem com toda a força na forma de ansiedade generalizada. Pessoas que têm já uma predisposição familiar a apresentar ansiedade. A gente chama de ansiedade que permanece em forma de latência, ou ansiedade latente sem ela se manifestar. Basta que haja um empurrão, ou seja, um ou mais problemas e ela se manifesta. O segundo caso são pessoas que não têm ninguém na família que tem ansiedade e elas mesmas nunca foram ansiosas, mas basta ver um problema que também pode esse problema ser um gatilho para passar a fazer com que aquela pessoa, aquele indivíduo, passe a sofrer de ansiedade generalizada. Ainda uma outra terceira coisa importante também é com relação à pressão, ao estresse. O estresse também, estresse quer dizer pressão, pode levar muita gente com predisposição ou sem predisposição a apresentar a ansiedade generalizada. O tratamento da ansiedade generalizada, ele tem muitas opções, porque vai variar não somente do nível, do grau de acometimento da ansiedade sobre aquela pessoa, pode ser uma ansiedade generalizada leve, moderada ou severa. Há quanto tempo a pessoa está sofrendo de ansiedade generalizada e quais são os fatores desencadeantes dessa ansiedade? Isso tudo precisa ser levado em consideração na hora da abordagem do exame, da avaliação do paciente, que a gente chama de abordagem terapêutica, e na hora da orientação do tratamento. Portanto, ela é ansiedade generalizada, não porque ela está generalizada na vizinhança ou porque está generalizada no país, embora isso não deixe de ter algum grau de veracidade, porque, lamentavelmente, é um dos transtornos psiquiátricos que mais crescem, a ansiedade generalizada. Mas não é por esse motivo que ela é generalizada em uma região, por exemplo, que ela é chamada de ansiedade generalizada, e sim pelos motivos que eu acabei de expor. Lembrando, por último, que o próprio Senhor Jesus Cristo, na Bíblia, ele nos adverte sobre a ansiedade, porque Deus sabe que a ansiedade não faz bem a ninguém. Por isso é que ele diz, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto que vocês precisarão comer ou beber. Olhem as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam, não cultivam, e Deus as alimenta. Olhem os lírios do campo, eles não fiam, não tecem, mas eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã ela é queimada e lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Veja que ele fala sobre a fé. É preciso que nós tenhamos fé em Deus e, com essa fé, o Senhor, vendo essa fé nele, fé no Senhor Jesus, fé no Evangelho, ele vai cuidar de nós. É assim que tem sido com a minha vida. Por isso que eu não me entrego a ansiedades. Eu troco a ansiedade pela oração e pela confiança em Deus. Então a ansiedade é isso. Na parte técnica da psiquiatria, é uma doença realmente de grande prevalência, infelizmente aumentando, mais pessoas apresentando, mas dá para tratar com tranquilidade. Muito importante também, para finalizar, é o cumprimento adequado das orientações do psiquiatra, a fim de que se atinja a cura ou a reversão da ansiedade o mais rapidamente possível. Lembrando também mais uma coisa, eu lembrei agora, mais uma coisa que é importante dizer,
A ansiedade generalizada, ela também é uma das mais frequentes causas de insônia. Então, basicamente é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse breve vídeo de hoje. Obrigado também pelos comentários que têm sido feitos no canal, pelo carinho, e que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, te abençoe e te guarde, a você e a sua família. Até outro dia, com outro assunto, se Deus assim permitir. Tchau. Se você gostou do vídeo, se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, dá like, aciona o sininho, porque estas coisas ajudam o canal. Você faz o seu trabalho, a sua parte aí, e eu faço a minha parte aqui. Muito obrigado, que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, te abençoe e te guarde. Um grande abraço.